Essa Range Rover me custou 130 mil dólares e eu vou bater praticamente todo o valor desse carro no meu imposto de renda. Ele vai sair praticamente de graça. A estratégia que eu vou usar se chama Seção 179, somada com uma coisa chamada de Bonus Depreciation. Vem comigo aqui dentro que eu vou te explicar melhor como é que funciona essa estratégia. Sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que além de eu conseguir praticamente zerar o preço desse carro, eu vou conseguir andar com um carro de luxo e gerar milhares de dólares pro meu negócio. Eu vou te mostrar exatamente nesse vídeo, você fica até o final, como é que você pode fazer isso. E quando eu fui comprar esse carro, eu postei nos meus stories falando exatamente o porquê que eu tava comprando, que um dos grandes objetivos era conseguir deduzir imposto, porque aqui nos Estados Unidos a gente ganha muita grana e paga muito dinheiro em imposto. Então se a gente consegue pegar um carro desse, andar com um carro de luxo, mas não pagar imposto, zerar o preço desse carro até no teu imposto da empresa, esses são os melhores dos mundos. E é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo pra você. E vamos ser honestos, né? A brasileirada, quando chega aqui nos Estados Unidos, ama um carrão, gosta de um carro bom, né? O problema é que é caro. Agora, você pode ter um carrão zerando o preço do carro, estamos os melhores dos mundos. Então faz o seguinte, vem comigo pro meu escritório agora que eu vou te explicar o passo a passo de como isso aqui funciona. Vamos lá, carros são grandes instrumentos para você conseguir deduzir impostos aqui nos Estados Unidos, mas tem um catch aqui, tem uma pegadinha, tá? Você precisa utilizar esse carro dentro do seu negócio, ou seja, a utilização dele, o propósito dele tem que estar relacionado com o seu negócio para você conseguir ter todos esses benefícios tributários que eu vou te falar nesse vídeo. Talvez você está esperando aí o momento certo para comprar seu carro, ou talvez você tenha um carro mais popular e está esperando aí uma oportunidade para pegar um carro mais luxuoso, mas você não sabe ou você não sabia as melhores maneiras de fazer isso de forma mais barata, de forma mais vantajosa. Talvez você até comprou esse carro que você talvez tenha hoje na sua pessoa física e algumas vezes você usa ele para sua empresa e eu gostaria de saber, putz, Arthur, eu comprei na minha pessoa física, eu uso para coisas pessoais, mas também algumas vezes eu uso para o meu negócio. Eu posso utilizar isso daqui para fazer as deduções? Vamos falar sobre isso, mas primeiro a gente tem que falar o que é que o IRS define como business use. O IRS define como business use toda vez que você usa um item, nesse caso você está falando de um carro, para ser utilizado dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Arthur, por que um item? Podia ser outra coisa? Podia ser um barco, podia ser um avião. Se um barco, um avião, qualquer outra coisa estiver relacionado com o seu negócio, com a sua empresa, isso poderia ser utilizado, tá? Então isso seria business use de acordo com o IRS. Tem outra coisa super importante que o IRS também fala na seção 162A, que todo dono de empresa pode ter deduções tributárias quando essa dedução for. Primeira coisa, ordinary, o que seria isso? Despesas que são aceitas e são comumente normais dentro da tua indústria. Segundo ponto, necessary, quando aquela despesa que você está tendo, ela é necessária para o seu negócio, faz sentido, ela vai ajudar o teu negócio a crescer e a ganhar dinheiro. E o terceiro ponto precisa ser reasonable, ou seja, aquela despesa tem que fazer sentido, tem que ser algo, pô, faz sentido, né? Ela gastou aquilo ali para a empresa, pô, faz sentido. É exatamente essas são as três regrinhas que o IRS define aí para você. E aí tem um ponto bastante interessante. Muita gente pergunta, Arthur, mas a partir de que momento essas deduções elas começam a acontecer? Porque talvez eu tenha um carro que eu já comprei no meu nome e eu nem tenho empresa aberta ainda, mas eu tenho o meu negócio e eu uso no meu negócio. Como é que isso funciona? Bem, o IRS fala que essas despesas elas podem começar a ser deduzidas a partir do momento em que sua empresa, o seu negócio começa a estar em uso, ou seja, ele abre as portas. Imagine um restaurante, tá? Você tem um restaurante, mas ele está fechado, está em reforma e tal, ele não vai deixar você utilizar. Quando você abrir as portas e começar a atender o público, ele está em uso ali, aí sim, essas despesas que você está usando no seu carro poderiam ser dedutíveis nessa estratégia aqui que a gente está falando. Um outro exemplo bem fácil de você entender é o seguinte, você tem seu carro e você só começou a utilizar a sua empresa, botou a empresa em uso mesmo, seu negócio começou a andar, a acontecer a partir de julho, por exemplo, do ano. Então, de julho para trás você não vai conseguir pegar nenhuma despesa daquilo ali, mas de julho para frente você conseguiria, tá? Essa é a regrinha do IRS para esse ponto específico que a gente está falando. Uma outra pergunta bem comum e você pode estar se fazendo é o seguinte, Arthur, eu tenho um carro no meu nome pessoa física, mas eu uso ele para empresa. Eu posso deduzir essas despesas? O engraçado é que muita gente sabe que você pode sim deduzir as despesas do carro, mas a grande maioria acha que só pode fazer isso se o carro estiver no nome da empresa. E isso não é verdade, tá? Se o carro estiver no seu nome pessoa física, mas você usa ele para a sua empresa, para o seu negócio, pode sim ser dedutível dentro da sua empresa para o seu imposto de renda. Então, independente se está no nome da pessoa física ou no nome da sua empresa, você pode sim pedir o Vehicle Tax Deduction se as despesas desse veículo forem relacionadas com o seu negócio. Só que aqui tem um ponto extremamente importante, tá? Se você tem um carro na pessoa física, mas está gastando ele com a sua empresa, está usando ele para sua empresa, você pode pedir as deduções da empresa. Entretanto, você precisa agora alocar as despesas desse carro para a sua empresa, ou seja, começar a usar todas as despesas ou pagar as despesas que você está tendo com esse carro com o cartão da sua empresa, ou seja, você está pagando o seguro do carro com cartão pessoal, está pagando a letra do carro com cartão pessoal, começa a pagar com a conta da empresa, com o cartão de crédito
da empresa. Outro ponto que você tem que tomar bastante cuidado é o seguinte: quando você começa a falar que você tem despesas com seu carro para a sua empresa e você começa a deduzir isso, você precisa deixar muito claro se aquele carro está sendo usado integralmente 100% para o seu negócio ou se você tem um percentual daquele carro, do tempo daquele carro que você usa para as suas coisas pessoais e outro percentual do tempo que você usa para as coisas da empresa. Por que isso é importante? Porque você só vai conseguir deduzir na empresa o percentual de tempo que você usa o carro para a empresa, excluindo a parte pessoal. E aí, nesse caso, é extremamente importante você traquear isso, você checar isso, você estar olhando isso para você saber o que é pessoal e o que é empresa. Você está 100% seguro para, se um dia a sua empresa for auditada pelo IRS e eles olharem isso, eles vão perguntar, tá, quantos por cento é para o pessoal, quantos por cento é para a empresa. Se você falar que é 100% para a empresa, eles vão querer ver, tá, beleza, você tem então um carro pessoal que você está usando para qualquer outra coisa que você está fazendo, tem mais de um carro para justificar que esse carro é só para sua empresa e você não faz mais nada com esse carro para o seu lado pessoal. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, você tem que falar, não é 100% da empresa, eu uso 80% da empresa e 20%, por exemplo, pessoal, tá? E aí você pode traquear isso como? Existem aplicativos que você pode pegar e contratar no seu celular, que cada vez que você começa a dirigir, ele começa ali a checar a quantidade de milhas que você está andando, para onde você está andando, com um GPSzinho mesmo, falando que aquilo é para negócio. Por exemplo, um aplicativo espetacular que eu gosto de usar, inclusive, é o QuickBook Online, tá? Se você tiver isso, ele tem uma função dentro dele que você pode, cada vez que você entra no carro ali e começa a dirigir, falar que tá dirigindo, tipo, ligar ele, ativar aquilo, e ele começa a pegar tudo que você dirige e começa a gravar aquilo ali, para se um dia você precisar provar o percentual de uso da empresa e você for auditado, você tem essa informação guardada. Bem, eu acho que ficou claro para você se você pode pegar carro pessoa física e deduzir na empresa, como é que isso funciona. E agora eu quero começar a falar com você os tipos de dedução que você vai utilizar para você conquistar aquilo que eu falei no começo do vídeo, pegar quase 100% de dedução no seu carro. Eu vou te mostrar como eu fiz no meu, para você entender na prática como é que isso funciona. Vamos falar do primeiro tipo de dedução, que é o mile. Nesse caso, as deduções serão feitas de acordo com a quantidade de milhas que você está dirigindo. E essa pode ser uma excelente oportunidade, uma maneira, você tem que escolher se é essa ou vai ser a outra que eu vou falar para você. Pode ser uma excelente maneira para você que dirige muito. Você que, por exemplo, é corretor de imóveis, realtors, que está o tempo inteiro dirigindo para mostrar casas para clientes. Você que dirige Uber, você que faz Lyft, você que faz delivery, você que é caminhoneiro. Todo mundo está dentro dessas categorias que tem carro, que compraram carro. Talvez você pode escolher essa questão de milha e pode te favorecer bastante. Por quê? Porque hoje, no ano 2024, o IRS está falando que você pode ter uma dedução de 67 centavos por milha que você dirigiu. Então, se você dirigiu, sei lá, 20 mil milhas no ano, você vai multiplicar 20 mil milhas por 67 centavos e vai te dar o valor de dedução que você teria. Isso é 100% se for para o seu negócio. Mas das 10 mil milhas que você andou no ano, por exemplo, se 8 mil foi para sua empresa, logo, as 8 mil milhas vão ser multiplicadas pelos 67 centavos, tá? E não as 10 mil, por quê? Porque 2 mil milhas você utilizou para pessoal. Agora nós temos o segundo tipo de dedução, que é o famoso Actual Expenses. Ou seja, aqui você vai ter todas as despesas reais que você tem com aquele veículo. Por exemplo, pagamento ali do financiamento do carro, pagamento de água, pagamento de óleo, pagamento de pneu, de manutenção, de seguro. Todas as despesas que você tiver com o carro, elas podem ser utilizadas para dedução, tá? Nesse caso, você teria que escolher se você vai ficar com a milha ou você vai ficar com o Actual Expenses. Um ponto interessante é que a maioria das pessoas, elas gostam de colher esses Actual Expenses porque vai dar, geralmente, um retorno muito maior, salvo se você dirigir muito, né? Muitas milhas. E aí tem um ponto interessante, tá? E começa agora a ter algumas cerejas do bolo para você que chegou até aqui, que é o seguinte: existe uma regrinha chamada de Rule 179. E essa regrinha você também só vai poder utilizar dentro do percentual de uso do carro. Se você usou 100% o carro para o negócio, show de bola, em cima dos 100%. O grande segredo para você que está na dúvida se a melhor decisão para você, por exemplo, agora no começo do ano, é decidir pelo Actual ou pela milha, tá? É você fazer o seguinte: você vai, Arthur, eu quero fazer o Actual, show de bola, porque você achava que você não ia dirigir muito, por exemplo, esse ano. Então você começa ali a pegar todas as despesas, porque é fácil, você tá com o seu cartão de crédito da empresa ou de débito e tudo que for gasto ali você vai ver. Mas a minha dica para você é também marca, também esteja tracking as suas milhas. Por quê? Porque no final do ano, antes de virar o ano, se você perceber que você dirigiu muito mais do que você imaginava que você ia dirigir, você pode fazer conta e você vai ver ali se as milhas talvez seja mais interessante para você, tá? É uma espécie de backup para você ali, de proteção ali, caso você queira mudar a estratégia para outra que seja um pouco melhor para você. Bem, tudo que eu falei com você até aqui agora é algo normal, é algo que praticamente muitas pessoas conhecem, mas agora é que o nosso vídeo fica interessante. Agora é onde o segredo mesmo, a estratégia começa a fazer com que a gente consiga depreciar praticamente todo o valor de um carro
carro e ficar com mais de 100 mil dólares aqui de deduções, tá? E o primeiro ponto, a segunda coisa que eu quero trazer para vocês sobre os tipos de deduções, depois de falar das milhas e falar das despesas reais do carro, é uma coisa chamada de depreciation. E aqui nós temos uma das melhores formas de você conseguir deduzir valores do seu imposto de renda, que é o famoso Section 179 Vehicle Deduction. E dentro dessa regra do Section 179, existem duas categorias de carro, vamos colocar assim, que se enquadram, de veículos que se encaixam nessas duas categorias. Primeiro, são aqueles veículos leves, tá? Os pequenos veículos. Arthur, que é pequeno veículo? São aqueles veículos que têm um peso inferior a 6 mil pounds. Dentro desses veículos, você tem vários SUVs, vários carros menores que não estão dentro desse peso, tá? Você consegue ver isso na porta do carro ali do lado esquerdo do motorista, geralmente está falando qual é o peso do carro ali. Em 2023, no ano passado, a dedução para quem fizer o depreciation nesse tipo de carro menor que 6 mil libras foi de 12.200 dólares no primeiro ano, tá? Então, tem um carro nesse estilo dentro do seu negócio, que está dentro das regrinhas que a gente acabou de falar, você consegue no primeiro ano deduzir 12.200 dólares desse carro. Mas aí tem outra coisa interessante, que é uma coisa chamada de bonus depreciation. Ou seja, se você utilizar agora o depreciation e somado a isso, você utilizar uma coisa chamada de bonus depreciation, que é outra coisa que o IRS te permite utilizar, aqueles 12.200 dólares, ele passa para 20.200 dólares. Ou seja, no primeiro ano, você já consegue deduzir 20.200 dólares do seu imposto de renda utilizando essas duas estratégias. E aí eu vou te dar um exemplo muito claro de como o depreciation funciona de forma linear. Imagina você comprou um carro, por exemplo, de 50 mil dólares. O IRS vai falar que você pode depreciar 100% o valor desse carro ao longo de 5 anos. Então, se o carro custa 50 mil dólares, no ano 1 você tem 10 mil dólares de dedução, ano 2, 10 mil dólares, 10 mil dólares, 10 mil dólares, 10 mil dólares, até o quinto ano, 50 mil dólares de dedução. Então, se você vai para depreciação de forma natural, forma normal, você teria somente 10 mil dólares de dedução. Mas aqui agora, se você usa o depreciation somado ao bônus, você consegue chegar a 20.200 dólares no primeiro ano. Bastante interessante. E o ponto interessante é que você pode utilizar o 179 Tax Code que foi implementado por Trump quando ele estava fazendo ali o Tax Cut Jobs Act, tá? Então é muito interessante porque você pode agora leverage o depreciation junto com o bonus depreciation. Então você pode somar as forças daquilo e aumentar muito mais o tanto de dinheiro que você está economizando em imposto. Porque quando eu falo dedução, tudo daqui ele está fazendo assim, ó. Você tem que pagar X de imposto menos todo esse valor que você consegue deduzir. Isso é espetacular, é mais dinheiro no seu bolso. Agora vamos falar dos carros que pesam acima de 6 mil libras. Esse é o segundo tipo de veículo dentro dessa regrinha que a gente está falando. E para qualificar, os carros precisam ter mais de 6 mil pounds e menos de 14 mil pounds, tá? E aqui nós temos, por exemplo, Range Rovers, que é a minha que eu peguei, Lamborghini Urus, Teslas, AMGs e vários outros carros que você pode utilizar dentro dessa categoria. É por isso que você vê muito influencer na internet, você vê muito empreendedor comprando todos esses carros luxuosos e alguns inclusive aviões. Temos Grant Cardone que deu um vídeo outro dia falando que ele pegou um avião de 50 milhões de dólares para poder utilizar essa estratégia que a gente está falando aqui. Olha que interessante. Uma outra regrinha do Section 179 é que ele fala o seguinte: no ano 2024, isso muda, tá, de ano para ano, mas do ano 2024 nós temos um limite de dedução por veículo de 30.500 dólares, tá? Então você tem agora 30.500 dólares que você de cara já pode deduzir com veículos acima de 6 mil libras, tá? Olha que interessante, muito mais do que abaixo de 6 mil libras, tá? Por isso que é interessante pegar carros com essa estrutura, caso você esteja buscando uma maior dedução. Agora tem um ponto interessante. Se você juntar essa regrinha 179 com o bônus depreciation, aí é onde a coisa explode, aí é onde você consegue aumentar significativamente o tanto de dinheiro que você consegue deduzir, e é exatamente isso que a gente está fazendo. Vou te mostrar no final desse vídeo quanto que a gente tem projetado de conseguir deduzir nesse carro, pode ser até mais, mas de projeção ali, mais ou menos o valor, você vai achar super interessante. Então se você chegou até aqui, você não está inscrito no canal, cara, se inscreve aqui rapidão. Tá gostando desse vídeo? Dá um like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, tem um vídeo um pouquinho longo, um vídeo um pouquinho denso de conteúdo, mas porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te trazer milhares e milhares e milhares de dólares em deduções tributárias aqui nos Estados Unidos, além de talvez realizar teu sonho de ter um carro top aqui nos Estados Unidos, praticamente de graça. Arthur, mas como é que funciona esse bônus depreciation? Como é que é isso? Eu já entendi agora a questão da regrinha 179 para carros acima de 6 mil libras e menos de 14 mil, mas como é que funciona o bônus depreciation? Vamos lá, o que o IRS vai falar? Se você comprar um veículo que ele tenha uma vida útil de até ou menos 20 anos, você vai conseguir pegar o valor do carro na sua totalidade e você vai conseguir depreciar ele dentro do prazo de 5 anos. Só que aí tem uma coisa bem melhor do que isso. Você pode deduzir 100% deste valor no primeiro ano.
Mentira, pegadinha. Isso era até o ano 2022. Em 2022, você poderia deduzir 100% do valor de compra do carro, se você está utilizando ele 100% para business, no primeiro ano. Agora, em 2023, caiu para 80%. Agora, em 2024, está em 60% e assim por diante, de 20 em 20, até chegar em zero, tá? Eles estão querendo tirar esse bônus depreciation para você tirar do primeiro ano a possibilidade de depreciar praticamente todo o valor do carro. Então, hoje, em 2024, você consegue depreciar 60% do valor do carro no primeiro ano, somado à regrinha 177, onde é de $30.500, tá? Vem comigo, presta atenção. A minha Range Rover, que saiu por $130 mil, dá uma olhadinha nos números utilizando essa regrinha que eu acabei de te mostrar. Quando eu pegar o Section 179 do Vehicle Deduction, eu vou pegar de cara $30.500 de dedução no primeiro ano. Quando eu for no mesmo ano, eu vou pegar 60% agora de bônus depreciation. 60% de $130 mil é $78 mil. Então agora eu tenho $30.500 mais $78 mil. Isso vai me dar um total, neste ano de 2024, de $108.500 de dedução no meu imposto de renda. Vou repetir. De 130 mil que vale o carro, neste ano eu vou poder pegar $108.500 de dedução no meu imposto de renda. O carro saiu por mais ou menos $21 mil. A diferença entre o que eu vou deduzir no primeiro ano e o preço de compra dessa propriedade. Detalhe, a diferença que está sobrando ali, eu posso deduzir no segundo ano e assim por diante. Olha que doideira, olha que negócio sensacional. Mas atenção, tá? Presta atenção. Para você poder fazer isso, você é obrigado a utilizar esse carro por no mínimo 50% do tempo na empresa. Lembra que eu falei lá no começo? Você precisa comprovar que você está utilizando o carro para a empresa por pelo menos 50% do tempo ou mais dentro do valor que você falou, dentro do prazo que você falou. Arthur, mas tem alguém que vai estar checando isso? Não tem ninguém checando. Mas, se você for auditado pelo IRS, a sua empresa, esse é um dos pontos que eles vão olhar, tá? Então fica de olho nisso aí. E outro ponto super importante, tá? Essa dedução do Bonus Depreciation junto com a regra 179, ela só vai deduzir, ou seja, bater o teu imposto de renda até o limite máximo do teu income, tá? Presta atenção aqui, vou dar um exemplo claro aqui. Imagina que a minha empresa, ela teve lucro, ela teve as despesas da empresa e sobrou ali $100 mil no final do ano de lucro líquido para mim. Beleza. Esse $100 mil é o que eu chamo de taxable income, tá? Só que com este carro que eu tô pegando agora, eu vou ter projetado uma dedução de $108.500, ou seja, eu tô tendo $8.500 a mais de dedução do que o meu lucro. Isso vai gerar um prejuízo fiscal contábil na minha empresa de $8.500. Eu não vou poder pegar esses $8.500 neste ano e deduzir ou pegar um refund do IRS. Não vai acontecer, tá? Ele vai limitar essa dedução do primeiro ano, ela vai limitar ao meu lucro da minha empresa. Então a diferença, que é $8.500, vai ser jogada para o próximo ano fiscal e o meu lucro do outro ano, eu posso utilizar esses $8.500 como se ficasse guardadinho ali para deduzir no meu income, tá? Então você, quando for comprar um carro ou fazer algo, faz conta para ver ali qual é o tipo de carro que você precisa para deduzir no teu income e não ficar negativo ali, tá? Vamos parar aqui um pouquinho porque foi muita informação, né? Você acabou de ver, cara, que eu tô pegando um carro de $130 mil, luxuoso, um dos carros do meu sonho. Eu gosto pra caramba desse carro. E o mais interessante, não é uma compra por compra, é uma compra onde eu vou ter uma dedução de quase 100% do valor do carro no primeiro ano. Vou poder utilizar esse carro para o meu negócio, vou poder utilizar esse carro para encontrar com os meus investidores, vou poder utilizar esse carro com minha esposa, com minha família, nos meus negócios, vou poder ali estar bem porque era um carro que eu gosto e tendo lucro com esse negócio. Então, você pode sim viver seu sonho americano aqui nos Estados Unidos, se você entender as regrinhas do jogo, e eu tô aqui para te ajudar isso aqui. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns. Você tá um passo a mais para ficar rico aqui na América com essas dicas que eu tô te dando, tá? Para você, meu muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.